Imagina a seguinte situação: dois carros idênticos, mesmo motor, mesmo combustível, mesmo motorista, ambos rodando na mesma cidade, no mesmo trânsito, pegando o mesmo calor, enfrentando as mesmas subidas. Agora, imagina que, depois de alguns anos, um desses motores começa a bater pino, consumir óleo e pedir uma retífica caríssima, enquanto o outro continua funcionando liso, silencioso e saudável. A diferença entre eles? Uma decisão aparentemente pequena: o óleo do motor, 0W20, 5W30 e 5W40. O resultado foi surpreendente, até para mecânicos experientes, porque o óleo que muitas montadoras recomendam hoje não foi o que apresentou o melhor resultado em proteção do motor. E no final desse vídeo você vai entender qual deles realmente protege melhor o metal lá dentro. Mas antes de continuar, se esse tipo de conteúdo técnico, direto e sem marketing de montadora te interessa, já aproveita e clica no novo botão de hype do YouTube para ajudar esse vídeo a alcançar mais apaixonados por carro. Agora, vamos começar. A discussão sobre óleo de motor na internet é quase religião. De um lado, você tem quem diga que óleo fino é tecnologia moderna. Do outro, quem jura que óleo mais grosso salva motor. E sempre aparece alguém dizendo a frase clássica: é só seguir o manual. O problema é que pouca gente entende uma coisa importante. O manual do carro não é escrito pensando exclusivamente na durabilidade máxima do motor. Ele precisa atender vários critérios ao mesmo tempo: consumo de combustível, emissões ambientais, ruído, eficiência energética, metas regulatórias e custo de garantia. Por isso, óleos muito finos começaram a aparecer cada vez mais nos manuais modernos. Óleos como 0W20 podem melhorar o consumo em até 3% em alguns motores. Pode parecer pouco, mas para fabricantes que precisam cumprir metas ambientais globais, isso faz uma enorme diferença. Só que existe um detalhe importante: reduzir atrito também significa reduzir a espessura do filme de óleo, que protege o metal, e é exatamente aí que começa o debate. Para evitar favoritismo, o teste utilizou um motor moderno de 4 cilindros aspirado. Nada de motor antigo, nada de motor de competição. Um motor moderno com tolerâncias apertadas e tecnologia atual, exatamente como a maioria dos carros vendidos hoje. O protocolo foi simples: mesmo combustível, mesmo filtro de óleo, mesmo trajeto, mesma rotina de uso, trânsito urbano pesado, trechos de estrada, uso diário. Cada óleo rodou aproximadamente 12 mil quilômetros antes de ser analisado. Temperatura do óleo, degradação da viscosidade, presença de metais de desgaste, condição interna do motor. Ou seja, não era opinião, eram dados. Vamos começar pelo queridinho das montadoras modernas, o 0W20. Esse óleo tem uma característica clara: ele é extremamente fino quando o motor está funcionando. Isso traz algumas vantagens reais. Primeiro, lubrificação extremamente rápida na partida. Segundo, menor atrito interno. Terceiro, melhor consumo de combustível. No teste, o consumo ficou cerca de 0,4 km por litro melhor com ele. Ou seja, no papel parece perfeito, mas quando o motor começou a rodar milhares de quilômetros, os dados começaram a mostrar outra história. A temperatura média do óleo ficou alguns graus mais alta. A viscosidade caiu cerca de 12% ao final do intervalo. E a análise de óleo usado mostrou aumento de metais de desgaste, como ferro e alumínio. Esses metais são partículas microscópicas que aparecem quando componentes internos
começam a sofrer desgaste, nada catastrófico, mas um desgaste constante. Isso acontece porque óleos mais finos criam um filme de proteção menor quando o motor está sob carga ou alta temperatura. Existe um detalhe que raramente aparece nas propagandas de óleo: margem de segurança. Quanto mais fino o óleo, menor a margem quando as condições ficam severas. E vamos ser honestos, as condições brasileiras raramente são ideais. Trânsito pesado, clima quente, motor trabalhando parado no engarrafamento, subidas longas, viagens carregadas. Nessas situações, a viscosidade do óleo pode cair ainda mais. E quando isso acontece, a camada protetora entre metal e metal fica mais fina. Isso não quebra o motor imediatamente, mas acelera o desgaste ao longo do tempo. É o tipo de problema que só aparece depois de 200 ou 300 mil quilômetros. Na segunda fase do teste, entrou o 5W30. Historicamente, esse óleo sempre foi considerado o equilíbrio perfeito entre consumo e proteção, e os dados começaram a mostrar isso rapidamente. A temperatura média do óleo caiu alguns graus. A perda de viscosidade foi muito menor, menos de 5% no mesmo intervalo. E o mais interessante, a presença de metais de desgaste caiu entre 30% e 40%. Os mancais estavam mais limpos. O comando de válvulas apresentava um filme de óleo mais consistente. E a formação de verniz interno era menor, ou seja, mais proteção. E o impacto no consumo? Quase irrelevante. A diferença ficou perto de 0,2 km por litro. Na prática, centavos por tanque. Na terceira fase, entrou o peso pesado da comparação, o 5W40. Esse óleo tem uma característica muito clara. Ele é significativamente mais viscoso em alta temperatura. Isso cria um filme protetor mais espesso entre as partes móveis. Em uso severo, ele impressionou. Temperatura do óleo ainda mais controlada, quase nenhuma perda de viscosidade. Metais de desgaste extremamente baixos, especialmente ferro e cobre. Em situações de carga elevada, como subida longa, giro alto ou reboque, ele foi extremamente sólido, mas também apareceu o outro lado da moeda. Em trajetos curtos, típicos de cidade, o fluxo inicial do óleo foi um pouco mais lento, e a diluição por combustível em trajetos muito curtos apareceu com mais frequência. Ou seja, ele protege muito bem em uso pesado, mas não é necessariamente ideal para uso urbano leve. Depois de colocar os três lado a lado, o resultado ficou claro. 0W20, melhor consumo, maior desgaste, maior degradação de viscosidade. 5W40, proteção excelente, ideal para uso pesado, exagerado para uso leve urbano. 5W30, temperatura equilibrada, baixo desgaste, boa estabilidade, impacto mínimo no consumo. Ou seja, nem o mais fino, nem o mais grosso. O melhor equilíbrio foi o 5W30. Ele conseguiu entregar proteção sólida sem sacrificar eficiência. E talvez isso explique uma coisa curiosa. Quando você pergunta para mecânicos experientes qual óleo eles usam nos próprios carros, a resposta raramente é o mais fino. Muitos preferem exatamente esse equilíbrio. No final das contas, o motor não liga para marketing. Ele liga para três coisas: filme de óleo, controle de temperatura, estabilidade ao longo do tempo. Óleos mais finos ajudam no consumo. Óleos mais espessos suportam cargas maiores. E no meio disso tudo existe o equilíbrio. Mas agora eu quero saber de você. Qual óleo você usa no seu carro hoje? 0W20, 5W30, 5W40? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor como proteger seu motor, clica no botão de hype do YouTube.
YouTube para impulsionar esse conteúdo. E dá uma olhada também no link de afiliados na descrição, onde eu deixei equipamentos de análise automotiva que muita gente do canal já está usando para cuidar melhor do carro. Porque no final das contas, motor bem cuidado não é sorte, é informação. E aqui no Artifícios Automotivos a gente sempre vai atrás dela.